Fala, gente, tudo bem? Eu vi que uns dias atrás, quando eu postei a enquete, algumas pessoas ficaram interessadas sobre embargos de declaração. Então decidi fazer esse vídeo também para essas pessoas e para outras, né, claro, que estejam interessadas, né? Geralmente quando a gente fala em embargo de declaração, a gente acha que só cabe em três hipóteses. Quais são as três? A omissão, obscuridade e contradição. E não está totalmente errado, mas não está totalmente certo. Vamos lá, o que significa embargos de declaração? Embargo significa obstáculo. Declaração, declaração. Ou seja, quando a gente vê que há um obstáculo na declaração, ou seja, na decisão no geral, pode ser decisão monocrática, pode ser sentença, acórdão, decisão interlocutória, enfim. Quando houver algum tipo de obstáculo nessa declaração, nessa decisão, você pode opor embargo de declaração, que terá efeito de interrupção, não de suspensão, certo? Agora vamos lá. O que seria obscuridade? Obscuridade é quando o juiz ele não deixa muito claro aquela decisão que ele está dando. A fundamentação dele ficou muito obscura, ficou, não sei, mal explicado. A omissão, por sua vez, é quando ele não fala. É quando você pede, sei lá, 5 pedidos e ele fala de 4 e deixa um em haver sem falar nada. Também cabe embargo de declaração. E no terceiro, dos mais conhecidos, é a contradição. É quando ele te fala alguma coisa e de repente a decisão dele é totalmente contrária. Isso já até me aconteceu, por exemplo, uma vez que eu entrei com um processo para um cliente que ele queria retirar uma multa que foi feita por um órgão incompetente. O juiz ele dá uma decisão falando que o órgão sim, ele é incompetente para dar a multa, e 2 parágrafos depois ele fala assim: mas basicamente, né, o seu cliente ele merece sim ter a multa imputada a ele. Ora, se está falando que é incompetente, não cabe a multa. Então, como ele me fala que não cabe a multa e 2 parágrafos depois fala que cabe, não faz o menor sentido, né? Então, também cabe embargo de declaração. Mas além desses 3 famosos, cabe mais em 2 hipóteses. A primeira é relacionada ao quê? Ao erro material. É quando dá algum tipo de erro no próprio instrumento mesmo, no próprio material. Por exemplo, deu um erro de digitação, um erro de cálculo numa liquidação. Ou seja, se deu algum tipo de erro desse estilo, você pode também impor embargo de declaração, porque afinal das contas é um obstáculo, né? Você vê que uma conta está errada, precisa consertar essa conta, ou você vê que tem um erro de digitação que está difícil até de compreender, você tem que opor embargos. Então isso também é bem interessante. Esses 4 modelos a gente acha ainda no Código de Processo Civil, mas tem um dos casos que a gente não acha no Código de Processo Civil, porque na verdade está em jurisprudência, mas é amplamente aceita, desde a época do CPC de 73. Qual que é? É do pré-questionamento, da matéria de pré-questionamento. Então, o que ocorre? Matéria de pré-questionamento, né, o pré-questionamento da matéria, que tem pessoas que falam, enfim, nada mais é do que o quê? Você falou, você abordou uma matéria, já lá no início do processo, lá na primeira instância, e o juiz, ele deu uma decisão, você abordar essa matéria. Ele, vamos supor, em primeira instância não abordou, você recorreu para o TJ, deu uma decisão, não falou dessa matéria, e você decide recorrer a instâncias superiores mesmo, STJ, STF, enfim. E lá, o mero protocolo, a mera posição de embargo de declaração para lá, e dando seus questionamentos, é claro, né, dando suas explicações, já se considera uma matéria de pré-questionamento, tá? Então, independente se você vai endereçar para o STJ ou para o STF, já se considera uma matéria de pré-questionamento por si só. E isso é bem interessante. Por quê? Porque o Código de 73, o que se acontecia? O STF ele até aceitava a posição de embargos de declaração para fins de pré-questionamento da matéria, mas o STJ não. O STJ ele só aceitava mediante alguma explicação, mediante algum argumento que você tivesse para saber se é pré-questionamento da matéria. E hoje em dia não. Com o CPC 2015, independente se é STF ou STJ, a mera posição do embargos já se classifica, né? Já dá efeitos a pré-questionamento da matéria. Então isso é bem legal mesmo, né? É bem interessante e acabou com essa divisão de pontos de vista entre os tribunais superiores.
Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho um tema bem interessante, bem pertinente. E sigam aqui para mais vídeos posteriormente e mais posts também que eu vou fazendo ao longo do tempo. Ok? Forte abraço.